Oiê, eu sou Luciana Jaber e hoje eu vou te ensinar um organizador de mala, uma peça super cobiçada, tanto por quem costura aprender a fazer, como quem não costura, porque é uma peça linda, ótima para organizar a mala e super funciona. Eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, esse aqui, ó, é o organizador de mala. São tipo umas caixinhas, né, feitas para organizar a mala, deixar tudo separadinho, ó. Então cabe bastante coisa sem misturar. Agora, qual é o grande detalhe dessa peça aqui? É porque essa é uma peça super levinha e eu vou explicar por que que ela fica tão leve, né? O material que a gente vai usar para deixar tão leve. Então ele realmente vai ter a função de organizar, o que é muito legal. Olha só, a gente está usando aqui, ó, um material chamado nylon emborrachado. Então ele é um material bem levinho, ó. Ele é um material feito para forrar a lancheira. Então o que que é legal dele? Ele é impermeável e super leve, super fácil de trabalhar, tá? Um outro material interessante para fazer esses tipos de organizadores de mala é o nylon 330. Só que eu só conheço ele na cor preta, mas é muito bom para fazer esses organizadores. Porque esses organizadores, eles até podem ser feitos com um material mais pesado, tipo nylon 600. Mas qual é a função desse organizador? É organizar as coisas dentro da mala sem interferir no peso da mala. Então, por isso que a gente procura um material bem levinho para trabalhar com essa peça. Bom, eu tô deixando então na descrição do vídeo aqui as medidas certinhas desse molde, do P, do M e do G. Aí, quando você for riscar esse molde, você precisa ter uma observação só, tá? Você vai riscar o tamanho que eu dei lá. E aqui, ó, esse contorno aqui, você vai fazer com um círculo que tenha um diâmetro de 7,5 centímetros, tá? Por que que precisa ser um círculo que tenha um diâmetro de 7,5 centímetros? Porque senão o molde que eu tô te dando as medidas não vai encaixar perfeitinho aqui, tá? Porque ele precisa ter esse arredondamento nem maior nem menor do que eu tô te passando, senão o canal de zíper que passa em volta dele ou vai sobrar ou vai faltar. Tá? Então, para ele ficar perfeitinho, encaixar todo certinho, eu preciso que no caso desse molde, tanto faz se você for riscar o P, o M ou o G, tá? Você precisa encaixar aqui o molde de 7,5 centímetros, que é o círculo. Pode ser um copo, pode ser uma xícara, só qual vai ser o cuidado que você vai precisar olhar, observar nesse molde que você encaixar aqui para fazer esse contorno. Ele precisa ter 7,5 centímetros de diâmetro, tá bom? Eu tenho aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição também, eu tenho um vídeo chamado Riscando Moldes, tá? Esse vídeo vai te ensinar a riscar o molde básico, a fazer essas partes arredondadas, tá bom? Tá bem aqui no canal, ele é rapidinho também e vai te ajudar muito no momento de riscar esse molde, tá? E aí, vamos costurar? Bom, então, como eu falei, a gente vai trabalhar com nylon emborrachado, tá? Que é esse daqui. E eu vou começar colocando o zíper na parte mais comprida aí, ó, tá? Nessa faixinha. Eu vou costurar com uma linha clara aqui, para que fique bem fácil de vocês visualizarem aí do outro lado. Aí eu tô usando um zíper fino, tá? Mas você pode usar aí um zíper grosso também, principalmente se for no organizador maior, tá?
Vou pegar essa parte que é o direito do nylon emborrachado. O avesso é essa parte mesmo que parece bem um plástico, tá? Que ele é mais opaco, inclusive. Então, eu vou vir aqui, ó, vou posicionar o meu zíper e vou começar aqui com retrocesso. Aqui, se eu estivesse trabalhando com uma linha vermelha, esse acabamento ia ficar ótimo, porque essa peça não tem forro, tá? Como eu tô costurando com uma linha mais clara, para ficar melhor de vocês visualizarem aí, tá? Então, vai ficar aparecendo mais essa costura. Bom, vou tirar aqui o restante do zíper que não vai precisar. Vou voltar com o zíper aqui, vou bater uma costurinha de acabamento aqui, ela vai servir de acabamento e vai servir para segurar o zíper também na própria parte de fora aqui, tá? Então, retrocesso. Vou bater uma costurinha bem na beiradinha para deixar o zíper no lugar, tá? Se você quiser aqui, ó, nessa parte, você pode colocar um acabamentinho de viés, se você não quiser que fique aparecendo essa costura. Mas, como eu falei, se fizer a costurinha bem da cor do material, não fica um acabamento feio não, tá? Então, já tô finalizando aqui. Esse processo. Então, vou enfiar aqui o meu cursor. Já coloca ele para não correr o risco de esquecer, de fechar a peça e esquecer, tá? Deixa ele já aí. Agora, eu vou encaixar aqui a lateral, ó. Direito com direito. E a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Então, nos finalzinhos aqui do zíper, ó, eu tô colocando essa parte, ó, no finalzinho do zíper aqui, ó, eu emendei essa parte aqui, que é a parte que vai ficar de trás do meu organizador, tá? Agora, a gente vai fazer os piquezinhos. Eu vou mostrar aqui no detalhe, ó. Vou tirar já isso aqui também. Esse resto de zíper, porque a gente já vai passar aqui, ó, um acabamentinho com viés pronto. Esse aqui é um viés pronto, o 3.5, é o mais larguinho. Pode dizer viés largo, tá? Porque tem o fino e o largo. Esse é o larguinho, ó. Aí, aqui, ó, no outro lado também vou fazer esse acabamentinho com viés, retrocesso, ó.
fiz o acabamento nas duas pontinhas e aí ele tá todo emendado. Esse canal do zíper, tá? Esse aqui chama canal do zíper, ele já tá todo fechadinho. Então agora, ó, eu vou juntar essas costuras e vou achar o meio dessa ligação aqui, tá? Essa aqui é a ligação do canal de zíper. Então, vou fazer um piquezinho de um lado e do outro. É um piquezinho pequeno mesmo, tá? Ó. É um piquezinho só para marcar aonde é o meio. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, ó. Um pique aqui. E aonde tem aqui essa parte que eu não quero cortar, eu não gosto de cortar o zíper, eu tô marcando com um alfinetinho, tá? Então, marquei no meio, agora eu vou marcar o meio do meio. Vou juntar esse pique com o alfinete aqui que eu coloquei e vou marcar o meio do meio, ó. Então, vou colocar um alfinetinho aqui, porque eu não quero cortar o meu zíper. E aqui nessa parte eu vou fazer um piquezinho, tá? Então, eu tô fazendo pique nas 4 partes aqui do meu organizador, tá? Esses piques me garantem que a peça vai ficar toda encaixadinha. Se a modelagem, se o molde tiver certinho, então ele me garante que vai ficar todo no lugar, tá? Então, marquei os 4 piques. Vou marcar os 4 piques também nessa peça aqui, ó. Essa é a minha peça do fundo, ó. Tá? Então, eu vou dobrar no meio, que foi o que a gente fez na tira aqui da lateral, ó. Vou marcar no meio, faço o pique. E aí, vou marcar o meio do meio. E também vou fazer esse pique aqui. Tá? Então, marquei os 4 piques. Esse, ó, o meio do meio aqui, do meu comprimento, e o meio do meio da minha largura, tá? Marquei os 4 piques. Bom, então depois que eu fiz todos os piques, tanto da parte de baixo quanto da parte aqui da lateral, tá? Eu vou marcar os piques nessa partezinha dessa tela. Para fazer os piques na telinha, eu não vai adiantar cortar, porque ela tem uns buraquinhos grandes aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar, vou colocar no meio e vou colocar um alfinetinho aqui, ó, para marcar aonde que é esse meio, ó. Então, eu vou usar as tramas da minha telinha aqui, ó, para marcar aonde é o meio. Tem que enfiar bem na trama certinha. Ó, agora eu vou dividir no meio desse lado, porque também vou colocar o alfinetinho, enfia bem nas tramas, tá? E a mesma coisa do outro lado aqui, tá bom? Então, tô com todo mundo marcado, vou começar a fechar essa peça. Vou colocar aqui, ó, o meu zíper virado pra fora, tá? Os dentinhos virados pra fora.
E já vou colocar aqui, ó, no centro, a parte mais comprida vai ficar nessa parte das costas, tá? Então, vou vir aqui no centro da parte mais comprida e já vou colocar um alfinetinho aqui. Vou pegar a marcação que tá de frente, tá? Para essa outra parte, já também vou colocar alfinetadinho aqui no pique. E agora os piquezinhos das laterais, ó. Então, aqui, encaixei esse pique. Agora, eu vou encaixar esse outro pique aqui, da outra lateral. E, ó, tá todo mundo já aqui marcadinho pra ser costurado, tá? Então, aqui essa peça eu gosto de costurar a parte do molde, do fundo, ó. Do molde que tem o formato da peça virado pra baixo. Porque ele mesmo vai me servir como um guia. O formato dele é o meu guia. Então, tô começando aqui. Peraí, que eu acho que minha linha aqui de baixo acabou. Pronto, então, vou começar aqui, ó, pelo meio, tá? E o fundo virado pra baixo, porque esse formato do molde é que vai ser o meu guia aqui pra costurar. Que foi com a minha linha aqui. Então, vou começar aqui pelo meio, tá? O fundo tá virado pra baixo, porque é por ele que eu vou me guiar pra costurar. Fica mais fácil quando a gente tem um molde pra seguir. Então, eu viro a parte que tem formato pra baixo, pra que eu possa vir trabalhando com o meu canal do zíper por cima, então fica mais fácil de se guiar. Então, vou contornando aqui e tô prendendo na bordinha, ó. Então, uma costurinha bem simples de fazer. Já tô finalizando aqui. Prontinho. Ó, minha parte de baixo já tá toda costuradinha, tá? Agora, eu vou vir colocando viés. Então, vou colocar o meu viés aqui, ó, com uma pontinha, ó, meio centímetro.
Aqui, até nesse caso, a gente pode começar a prender por aqui para depois dar acabamento na frente. Eu vou explicar, ó. Então, eu virei o fundo para cima e eu vou começar a prender o viés por aqui, porque quando eu for fechar o viés, eu fecho ele pela parte de cima, vai ficar mais bonitinho, tá? Então, vou vir aqui, ó, colocando ele na bordinha. Eu não abri o viés, porque eu quero um acabamentinho mais fino. Então, tô deixando o viés assim, todo fechadinho. Agora que já finalizando, eu vou cortar. Não precisa dobrar esse pedacinho, eu vou mostrar. Ó, essa parte aqui não precisa dobrar, eu só dobrei essa de baixo, porque agora eu vou voltar com ele pra cá, ó, pra poder costurar. Ó. Pra dar esse acabamentinho aqui, ó, tá bom? Então, agora eu vou contornar ele todinho aqui. Prontinho, o viés ficou todo nas bordinhas. Agora eu vou fazer o mesmo processo com a telinha. Vou vir com a telinha aqui, ó. E vou encontrar os piques. Para fazer exatamente esse mesmo processo de costurar o viés também nessa parte, ó. Então, posicionei aqui, ó.
todos os piques, vou fazer a mesma coisa. Vou virar a parte do molde para baixo e vou começar a costura dele todinha na lateral e depois do viés. Parte de cima também costurada. Agora a gente vai colocar o viés. Vou colocar ele aqui nessa posição, porque depois eu vou virar ele para fazer o acabamento aqui por cima, tá? Então, vou colocar ele com a pontinha, ó, um pedacinho dobrado, tipo meio centímetro, já super funciona. Agora, ó, já vou cortar aqui. Esse pedacinho também não precisa dobrar, tá? Ó, ele tá só sobrepondo, mas esse daqui não tá cortado, não tá dobrado, só o de baixo. E agora eu vou voltar com viés aqui pra parte de cima, pra poder rebater minha costurinha aqui e fazer um acabamentinho bonitinho, ó. Aí eu tô deixando o viés virado pra parte da telinha, para o acabamento ficar mais arrumadinho
que é interessante desse viés aqui? É porque o viés ele tá servindo nessa peça como um estruturante dela. Então ele vai ajudar a dar uma estrutura, deixar a peça mais armadinha. Então o viés tem aqui um papel fundamental nesse organizador aqui. Prontinho, organizador já todo costuradinho, ó. Prontinho. Bom, então o nosso organizador tá pronto e lindo pra gente poder usar, pra gente poder vender e se deliciar com essa peça, que é muito gostosa de fazer. Ela é uma peça que não tem forro, então simplifica bastante a execução dela. E é lógico que a primeira nunca vai ficar 100%, as minhas também não ficam. A costura exige treino, carinho, dedicação e muita paciência, mas eu tenho certeza que se você fizer 1, 2, 3, um vai ficar melhor do que o outro. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e até a próxima!